pessoal, boa noite. Hoje teremos um episódio especial do Mildinho, né? Atendendo a uma demanda por parte da comunidade, que o pessoal carinhosamente chama de família Mildinho, né? Então eu recebo muitas mensagens no inbox do YouTube, algumas mensagens no Instagram, né? No Facebook. E o pessoal faz solicitações porque eles se sentem em casa, né? Abraçados. E de fato, apesar de não estarem fisicamente aqui, pertencem a essa família. Que demanda é essa? Já há algumas semanas que as pessoas pedem para eu compartilhar algumas reflexões a partir do Evangelho, à luz da doutrina espírita, sobre essa experiência tão densa, tão intensa, que todo o nosso país está vivendo ao lado dos nossos irmãos da porção sul do território, especificamente o Rio Grande do Sul. Primeiro, eu queria dizer que a minha relação com o Rio Grande do Sul é uma relação de profundo afeto. Amo todos os estados do meu país, mas com alguns estados a gente acaba criando alguns vínculos afetivos, né? Tenho um parceiro, irmão, compadre, que é o Luiz Barcelos. Muitos conhecem, ele é um autor das músicas, das canções do Morro Alto, junto comigo. Luiz é gaúcho de Rio Grande, cresceu em Porto Alegre, saiu de lá com 18 anos para seguir a carreira de músico, instrumentista no Rio de Janeiro. Então já tem esse vínculo afetivo. Tem um grande irmão, amigo, querido, companheiro nosso durante o período da pandemia, né, que acompanhou os estudos ao vivo, que é o Éder Vasconcelos, lá em Santa Maria. O Éder e a Lucy, dois irmãos queridos, que estão vivendo atualmente todo esse processo, né, in loco. E foi o Éder que me levou a primeira vez no Rio Grande do Sul. Eu meio que passei pelo estado com ele, né? Eu fui até Osório, fiz palestra em Osório, fui até Porto Alegre, fui para Santa Maria, né? Fiz algumas palestras em Santa Maria. Em Santa Maria, eu fiz, acho que 3 palestras em Santa Maria e fui muito bem acolhido. Fiz muitos amigos, um povo caloroso, né? Aquele pessoal que te abraça, dá um beijo assim na bochecha, né? Muito afeto no Rio Grande do Sul. Então, eu devo isso ao povo gaúcho. O povo gaúcho me deu muito. O mínimo que eu poderia fazer é trazer alguma coisa especial para esse momento de muita dor, mas também de muito aprendizado, né? No último final de semana, o presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul compartilhou conosco, lá no Instituto Ser, em Belo Horizonte, algumas reflexões de como o movimento espírita, especificamente na ocasião o Ser, né, e hoje o Mildinho, poderia estar ajudando espiritualmente o povo do Rio Grande do Sul. E me chamou a atenção, né, o Ser estava organizando uma live, né, muita gente acompanhou essa live com o Tim e a Vanessa, né? O Tim e a Vanessa acharam um tempinho na agenda deles, eles se apresentaram, depois a gente vai colocar o link aqui para o pessoal da internet poder acompanhar a live, ela foi gravada, né? Então o Tim e a Vanessa cantavam algumas músicas, e aí o Ser elencou alguns amigos que poderiam fazer algumas intervenções entre uma música e outra, né? Eu fui um deles. Eu, o Arthur Valadares, o Vitor Hugo, o Afonso Chagas, e o Haroldo também colaborou, né? Esteve lá presente. E aí o presidente da federação, da FERGS, ele disse uma coisa interessante. Ele pediu assim pra gente, olha, que a intervenção de vocês, né?
a colaboração de vocês não se dê no campo da crítica, uma crítica necessária às vezes, mas nesse momento não oportuna. De achar culpados, achar responsáveis, focada nas razões do episódio, que não fosse nesse campo. Que a fala de nós que iríamos gravar os vídeos, né? Gravamos vários vídeos, que ela fosse centrada em dois pilares: a fé e a esperança. Então, eu estou dizendo isso porque o que a gente vai fazer hoje aqui, esse vídeo especial, né? Que a gente vai, inclusive, publicar em data diferente da de costume, né? Então, eu estou falando hoje no dia 15 de maio, na quarta-feira. A Juliana me prometeu que amanhã vai estar publicando. Então, o pessoal da internet já vai estar podendo assistir a partir da quinta-feira à noite, né? Essa semana teremos o episódio especial. Então, nós vamos focar na fé e na esperança. Agora, uma reflexão importante, que eu quero que todo mundo se atente na fala da noite de hoje, no pessoal da internet também, é que não é uma mensagem de, de socorro gratuita, superficial e rasa. Não. Isso não é uma característica do Mildinho. Eu vou partir de um comentário que o Haroldo fez conosco, lá na live. Ele falou uma coisa importante. Ele já tinha comentado alguma coisa, a gente esteve junto lá em Belo Horizonte, ele já tinha comentado alguma coisa nesse sentido, e lá na live ele reforçou. Eu vou partir desse comentário do Haroldo. Que comentário foi esse? Nosso amigo Haroldo Dutra, ele falou o seguinte: essa experiência que está acontecendo no Rio Grande do Sul, ela está acontecendo lá, sendo vivida mais intensamente pela família gaúcha, mas ela atende a uma necessidade espiritual de âmbito nacional. Os nossos irmãos gaúchos estão segurando essa barra, vivendo esse processo doloroso, mas o aprendizado é para toda a nação brasileira, para todos os espíritos que se encontram vinculados, matriculados nessa escola chamada Brasil, encarnados e desencarnados. Do que o Haroldo está falando quando ele faz esse comentário? Que aprendizado é esse que ele está sugerindo? Eu intitulei o Midrash da noite de hoje, é um Midrash, então não vai ser um versículo, vão ser vários versículos alinhavados, costurados, né? A tradição hebraica, rabínica, chama de Midrash, é uma pesquisa, né? Um harizá, um colar de pérolas que a gente vai montar aqui, né? Eu intitulei O Resgate da Mentalidade Cristã. E tem uma razão de ser. Está no livro Emmanuel, o primeiro livro publicado com a assinatura de Emmanuel, tem um capítulo, se não me falha a memória, o capítulo 23. Me corrijam se eu estiver errado aí na internet. Que se chama Formação da Mentalidade Cristã. Aliás, é um item chamado Formação da Mentalidade Cristã. E lá o Emmanuel diz que as artes, as ciências, as religiões, todos os ambientes de cultura têm, nessa nova fase da nossa evolução, o compromisso de resgatar valores, princípios caros ao cristianismo, fundamentais na noção de cristianismo, que acabam sendo soterrados ou afogados, para contextualizar com a enchente, né? Ficam submersos num mar de negatividade.
e de vício espiritual. E aí, a arte, a ciência, a religião, a filosofia, quando iluminada pelo amor de Deus, pela bondade de Deus, é capaz de resgatar, tirar das sombras, trazer à tona novamente, trazer à luz do dia esses valores. O Brasil, nos últimos anos, eu diria nos últimos 10 anos, e eu tenho isso bem guardado comigo, porque foi exatamente, eu comecei a sentir isso quando eu retornei da viagem a Israel, da viagem ao Mediterrâneo. Eu fiz essa viagem em 2013. E quando eu voltei, eu senti alguma coisa diferente. No ano seguinte, nós produzimos o seminário Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, em Belo Horizonte. E nos preparativos, eu lembro, na composição do livro Celeiro de Redenção, nas reuniões que a gente fazia, enquanto compunhamos as canções do seminário, a gente sentia um peso espiritual. A gente sentia que era uma espécie de nevoeiro que iria encobrir toda a embarcação. E entramos nesse nevoeiro. Seria a dificuldade de ver, de enxergar, enquanto navegamos, enquanto vivemos. Eu calculo que são uns 10 anos de obscuridade, de dificuldade de visão. E nesse período, os valores fundamentais do cristianismo ficaram soterrados ou submersos no mar de negativismo, sob os escombros do pessimismo, do preconceito. Então, a gente poderia listar aqui o preconceito étnico-racial, a intolerância religiosa, as rusgas político-partidárias, a frieza social, a indiferença com o outro em sociedade e o ressentimento em âmbito familiar. Tudo isso proliferou como um mofo, sabe? Na parede. Enquanto os valores da mentalidade cristã ficaram abafados, sufocados. O que eu sinto? E eu vou descrever isso com uma imagem. Tem sentimentos que a gente tem que criar uma imagem, não é? Para que eles sejam inteligíveis. Eu estava muito angustiado, sentindo uma coisa assim pesada no peito. Principalmente depois que eu conversei com meu amigo Éder e ele relatando a dificuldade lá, né? Tendo que fazer higiene pessoal com a água da piscina, mas me relatando, ó, tem gente em casas que não tem piscina, que não tem como fazer essa higiene pessoal nem com a água da piscina. Água para beber potável faltando, e eu angustiado com aquilo. E coincidiu de eu estar indo para o meu trabalho, uma das escolas que eu dou aula, que é uma escola na zona rural. E no caminho para a escola onde eu dou aula, eu passo por um campo de girassóis. É lindíssimo. Quando eles florescem, não é, Reinaldo? Reinaldo já passou por ali várias vezes. É lindíssimo. Que ideia positiva. O pessoal plantou um campo de girassóis na beira da estrada. Mas nesse dia, justamente quando eu trazia o peito assim, ferido, com um sentimento de compaixão pelos irmãos do Rio Grande do Sul, eu passei por lá e as flores estavam todas mortas.
todas. E o girassol morre da noite para o dia, né? Ele floresce da noite para o dia, ele morre da noite para o dia. Então tava aquela cena assim, forte. Um campo inteiro de girassóis mortos. E eu comecei a entrar na faixa, né, no trecho da rodovia, ladeando o campo de girassóis e dirigindo e olhando para aquilo. E eu fiz uma conexão inevitável, né, ao sentimento que eu estava vivendo, as cenas e imagens que a televisão nos projeta e a paisagem dos girassóis mortos. Os girassóis que são, quando florescem, verde e amarelo, né? Eu quase caí num fosso de pensamentos negativos, mas de repente a natureza me resgatou do negativismo. Porque quando os girassóis morrem, eles deixam à disposição das aves as suas sementes. E as maritacas, as araguaris, elas adoram a semente do girassol. De repente, um bando com centenas. Ó, se eu fosse pescador, eu diria milhares. Mas eu sou um péssimo pescador. Mas, pelo menos assim, umas 500 aves, no mínimo, eu calculo, atacaram em revoada os girassóis e depois voltavam para o voo. E quando voltavam para o voo, não sei se alegres de terem se alimentado, elas bailavam. E essa ave, quando ela abre as asas, a parte interna da asa é amarela. E ela é verde. E aí, não sei se a minha visão de poeta, escritor, exagerou a cena, né? Mas a impressão que eu tive é que as flores dos girassóis não morreram. Elas bateram asas. A impressão que eu tinha é de que eram as flores dos girassóis voando. Uma cena lindíssima. Eu não conseguia mais ver a flor morta, eu via ela voando. Eram os pássaros. Porque a morte e a vida são duas faces de um mesmo fenômeno. E eu tenho certeza e convicção, daí a razão de ter organizado esse Midrash para a noite de hoje, de que um Rio Grande do Sul poderoso vai florescer como girassol no coração de cada brasileiro. Eu não estou falando de um renascimento físico. Esse vai acontecer. Leva um tempo a mais, um tempo a menos, vai acontecer. Cidades vão se reerguer. Mas eu estou dizendo de outra coisa. Eu estou dizendo que a experiência vivida no Rio Grande do Sul está sendo marcada ou gravada no coração de todos os brasileiros. Como a imagem que eu tive do campo de girassóis alado, voando na forma de aves. As sementes desse processo vão alimentar algo mais especial. Então, de agora em diante, eu elenquei uma série de versículos, todos eles encontrados nas cartas dos apóstolos. Não tem nenhum versículo dos 4 evangelhos. Porque as cartas, as publicações dos apóstolos, todos eles, João, Tiago, Pedro, sobretudo Paulo, que foi quem mais escreveu, todas elas foram publicadas após o fenômeno da crucificação.
A experiência dolorosa, triste da crucificação é a morte de um girassol. As cartas, o movimento apostólico que vem após a crucificação é a revoada dos pássaros. Entenderam? Por isso que eu escolhi somente versículos das cartas apostólicas. Então, eu vou apresentar agora todos os valores cristãos que vão florescer novamente na nação brasileira, no coração do Brasil, através dessa experiência. Não tenho dúvidas disso. E um versículo associado a cada um desses valores. Certo? Antes eu queria chamar a atenção para a estampa. Essa é uma estampa, um campo de trigo sugestivo, né? É uma das plantas bíblicas, é o trigo, o pão, pós-diluviana. Quem conhece a passagem do dilúvio com Noé na Bíblia sabe qual foi o sinal da bonança após o dilúvio, após a tormenta de águas. O arco-íris. É o sinal da aliança. A aliança homem-deus já não é só arco-íris, é comunhão. É o sinal da aliança. Quando as águas baixarem, haverá um sinal da aliança. Nós vamos renovar a nossa aliança com Deus. E nesse contrato, nesse pacto com o Criador, a nação brasileira tem que, primeiramente, resgatar o sinal da compaixão. Compaixão, que vem de compadecer, uma palavra de origem latina, padecer com, padecer junto, sofrer com. É a capacidade, é diferente de empatia. O pessoal normalmente faz uma bagunça, mistura simpatia, empatia e compaixão. São coisas distintas, né? Simpatia e empatia são palavras de origem grega, compaixão é uma palavra de origem latina. Compaixão é sofrer com, é ser solidário na dor. A dor de alguém se torna a minha dor. Todo movimento cristão nasce de uma experiência física de Jesus junto à província mais pobre da região mais pobre do Império Romano. O que Jesus vive nos 3 anos de atividade apostólica ostensiva, nós estamos até descontando os anos anteriores, o qual ele não ficou inoperante. Mas nós vamos nos focar naqueles 3 anos, desde a convocação do primeiro discípulo até a crucificação. O que Jesus fez ali foi viver a compaixão no seu patamar mais alto, no seu nível mais excelente. Jesus sofria com o sofrimento dos homens. Jesus chorou com Marta e Maria na pseudo-morte de Lázaro. Jesus chorou com a notícia da decapitação de João Batista. Isso para citar relatos do Novo Testamento. Mas a gente não pode supor quantas vezes ele deve ter chorado, abraçado com o leproso, com o cego, com o paralítico, com a viúva, com o pai do endemoniado. Isso é compaixão. Então, eu vou dar uma boa notícia para quem assistiu a cena do resgate do cavalo caramelo e chorou com ela. O nome disso é compaixão.
E eu vou dizer mais uma coisa. Eu desconfio que tinha ser humano no Brasil, o maior país católico do mundo, que há 10 anos não chorava com uma cena dessa. Porque o amor de muitos haveria de se esfriar nesses tempos. O amor de muitos esfriou. O amor de muitos esfriou. E a gente aprendeu a chorar com o sofrimento do outro. Quando meu amigo Éder me mandou o áudio, eu chorei. Senti uma vontade grande de estar lá. Para chorar abraçado. E é por isso que o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 17, diz assim: se alguém, possuindo os bens deste mundo, vê o seu irmão na necessidade e lhe fecha o coração, como permanecerá nele o amor de Deus? O calor tépido, o calor morno do amor de Deus. Sabe o que é o calor do amor de Deus? Eu imagino o calor do amor de Deus, o calor da água que eu preparava para o Francisco tomar banho. Um calor agradável. Porque era o calor que eu dosava para confortar quem eu amava. O calor do amor de Deus passa a emanar ternura através do nosso coração. O nosso coração se torna médium desse amor quando a gente se compadece de alguém que tenha sede. E a água ao redor tem cheiro de morte. Não dá para consumir. Alguém que se compadeceu daquelas famílias todas alojadas num ginásio. Que se compadeceu dos animaizinhos perdidos, procurando seus donos. Que se compadeceu dos idosos. Idosos que às vezes moraram numa mesma residência a vida toda. Esse sentimento que mobilizou um país se chama compaixão. A constatação é positiva. Se um país chora por uma região e se mobiliza com água, com itens de higiene, com alimento, com cartas, movimento, o pessoal escrevendo cartas. Tive essa notícia lá em Belo Horizonte. E essas cartas vão ser enviadas e entregues aleatoriamente para quem chora. E as cartas têm um conteúdo de otimismo. Esse movimento é sinal de que a compaixão ela estava escondida. Ela tinha sido sequestrada e trancada numa masmorra. E no dia que a gente derramou a primeira lágrima pelo Rio Grande do Sul, os grilhões, as portas das celas se romperam e a gente se lembrou de que era capaz de sentir algo tão nobre. Eu fui no clube no final de semana levar meu filho. Ele pediu, pai, me leva no clube. Eu fui levar. E cheguei lá e encontrei as quadras do clube
tomadas por uma multidão de sócios do clube que carregavam 2 carretas com itens de primeira necessidade que iam para o Rio Grande do Sul. Falei, meu Deus do céu, esse pessoal podia estar na piscina. É porque eu tinha prometido pro Chico, eu quase cancelei, não vão pra piscina não, filho. Vão lá ajudar. Pessoal usando o clube para montar carreta de alimento. Eu vi ali escrito, estampado o lema da compaixão. Então, essa máxima de João na carta, esse questionamento que ele faz, é um questionamento que hoje, no dia de hoje, 15 de maio, um pouco mais de uns 20 dias de padecimento, né? Depois de 20 dias de padecimento, muitos de nós, quase a totalidade do Brasil, pode responder positivamente. Eu vibro com o amor de Deus. Eu me compadeci e eu me mobilizei. Não é um valor que está sendo resgatado? Eu me lembro por razões políticas. Razões políticas. O Brasil indo para as ruas e dizendo assim, o gigante acordou. Nunca dormiu tanto. Mas na hora que eu vi a carreta de alimentos sendo organizada dentro de um clube, aí eu senti, o gigante acordou. Porque não acordou para reivindicar. Não acordou para cobrar. Acordou para doar. Para entregar. Acordou para se dar. Porque não é só arroz que o pessoal estava dando. Não era só pasta de dente. Estava dando, sabe o quê? Talvez aquele item com o qual nós temos sido mais ávaros. Tempo. Era mais do que simplesmente entregar um item de necessidade básica. O pessoal estava dando o seu tempo para pessoas que eles nem conhecem pessoalmente. Isso é o máximo da solidariedade humana, que inclusive é o nosso próximo item. Onde floresce a compaixão, inevitavelmente vai virar a reboque a solidariedade. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Carregai o peso uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Carregai o peso uns dos outros. Há uma diferença entre ser. Isso aí, eu vi essa frase, achei genial. A diferença entre ser povo e ser público. Sabe a diferença? O povo brasileiro é aquele que se importa e se mobiliza para aliviar o peso do outro brasileiro. O público é aquele que assiste o outro se levantar sozinho. Nós não vamos sentar para assistir um espetáculo de grandeza do povo gaúcho. Nós não vamos aplaudir, ficar na arquibancada aplaudindo o povo gaúcho reconstruir suas cidades. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos reconstruí-las como se fossem as nossas. Já pensou, gente? Eu fico sabendo que uma cidade está com carência de profissional da odontologia. Eu sou dentista. Eu já sei onde eu vou passar
as minhas férias de julho? Eu vou ali para a região de Gramado, mas não é para tomar vinho e comer fundi, não. Nem chocolate. Eu vou para a região de Gramado para trabalhar voluntariamente, de graça, como dentista, durante as minhas férias. Entendeu? Pronto. Agora, eu levei a sério aquela hashtag somos gaúchos ou somos Rio Grande do Sul. Não. Aí eu fui realmente um gaúcho. Porque eu desloquei do meu conforto, utilizei uma hora de folga, um momento, um mês de folga, para trabalhar na reconstrução de um estado no qual eu não nasci. Entenderam a diferença? Isso é solidariedade. Isso é ajudar o outro a carregar seu peso. Mais um valor, a misericórdia. Luiz, mas você já falou de compaixão? Duas palavrinhas de origem latina, miserere e cordis. Agora nós estamos falando do sofrimento, do padecimento, da miséria, da enfermidade, da inanição, da fome, do coração de alguém. Porque nesses 20 dias de padecimento do Estado gaúcho, nós encontramos fake news, nos deparamos com pessoas que espalham notícias falsas para tirar algum proveito político ou econômico delas. Ah, o arroz vai acabar do Brasil, vai ter pacote de arroz a R$ 70. Ah, vou divulgar essa notícia para derrubar o político fulano de tal, criar uma situação difícil para o meu adversário político. Ou então, eu sou um comerciante, eu vou gerar um pânico econômico. Já ouviram essa expressão? Pânico econômico? É assim, 70%, entre 70% e 80% do arroz que se consome no Brasil é produzido no Rio Grande do Sul. De fato, a produção vai ser afetada. Mas esses fundos emergenciais, que só são acionados quando se decreta estado de calamidade pública, ali está previsto a subsidiação do arroz, que vai ser importado e renegociado com as cerealistas. Vai aumentar o arroz, mas não vai custar R$ 70 um pacote de arroz. Quem é que lucra com isso? O comerciante que, espalhado o pânico moral, o que as pessoas correm para fazer? Estocar o arroz. Então, essa fake news beneficia ele. Vi lá a notícia de que o pessoal está tendo que patrulhar algumas regiões por conta de saques. Vocês viram isso? A turma está aproveitando que as casas estão abandonadas e estão saqueando as casas, procurando algum valor econômico nas casas. Vi notícia triste de que as mocinhas nos alojamentos, nos ginásios, estavam sofrendo assédio de ordem sexual, dentro do ambiente ali onde todo mundo devia ser solidário. Então, você tem um especulador econômico, você tem um saqueador, você tem um assediador, você tem essas pessoas incapazes de viver o esplendor espiritual que o Brasil está vivendo num outro patamar, né? Sofrimento de ordem física, sofrimento de ordem psicológica, sofrimento de natureza social, mas com grandes oportunidades no campo espiritual. Tem gente que não vai se matricular nessa escola, que vai aproveitar a situação para algum ganho passageiro, algum ganho humano, mundano. Mas o que a gente tem que entender
e é disso que que o valor misericórdia está falando, a gente tem que entender que alguém que pratica uma iniquidade dessas é sofredor também, mas em outro nível. A gente se compadece, tem compaixão do cavalo caramelo, lutando para sobreviver, e tem misericórdia. A gente se enternece com a miséria moral, a miséria espiritual de quem aproveita a situação em proveito próprio. Olha o que o Tiago, o apóstolo Tiago, no capítulo 2, versículo 3, diz. Porque o julgamento será sem misericórdia para aquele que não pratica a misericórdia. A misericórdia, porém, triunfa sobre o julgamento. O que acontece? Nesse momento em que a gente precisa fazer a virada de chave no tônus vibratório do país, que mergulhou num nevoeiro escuro de ódio, se eu começo a odiar esse ser humano iníquo, esse ser humano moralmente perdido, eu não saio da condição anterior e não alço o voo, uma condição do porvir. Eu permaneço na sombra. Entendeu? Então a gente tem que ter extrema vigilância, uma vigilância enorme, para que a gente não turve, não contamine a compaixão pelo faminto, a compaixão pelo desabrigado, com o ódio pelo saqueador. Entendeu? Com o ódio pelo mau administrador, que não atendeu os chamados à ciência, não preparou as cidades para essa situação. Com ódio pelo o latifundiário, que degradou as pastagens, os pampas, que degradou o cerrado, degradou a floresta e gerou aquele drama climático todo. Se eu começo a nutrir sentimentos negativos pelos chamados responsáveis ou pelos aproveitadores da situação, eu não colaboro com Jesus. Eu não coopero com Jesus e com os espíritos. Então, muita vigilância, gente. A gente não vai cooperar com o mal. Mal com L, eu sempre digo isso. A gente não vai aplaudir o descaso na administração pública. A gente não vai tirar o chapéu para fake news. A gente não vai compartilhar fake news. Agora, ficar nutrindo sentimentos negativos por esses companheiros é o que a gente não precisa no momento. É o que o Brasil não precisa no momento. Mas e a justiça? A justiça, ela é humana e vai ser exercida pelos homens públicos, pelo sistema judiciário, pelas forças de segurança e, sobretudo, acima de tudo, exercida, quando for divina, por Deus. Da minha parte, eu tenho que conjugar dois sentimentos: a compaixão e a misericórdia. Sentimentos por necessidades diferentes. A necessidade do desabrigado e a necessidade daquele que não tem caráter, daquele que não tem conduta reta. São sentimentos diferentes para necessidades diferentes. Tá claro, gente? Podemos avançar? Humildade. Se é um momento de virada,
Se é um momento de mudança de clima num país, se é um momento de subir um patamar, você não faz isso sem autocrítica. Autocrítica não é crítica ao outro, é autocrítica. Que funciona assim. Isso é resultado das mudanças climáticas provocadas pelo efeito estufa. Inegável. Você não vai contradizer a ciência. Mas a pergunta é: o que eu tenho feito para minimizar os efeitos do superaquecimento do globo, do planeta? O que eu tenho feito? Entendeu? Mas isso é resultado também da má administração pública. Que relação eu tenho tido com a minha cidadania? Como eu tenho exercido o meu voto? Isso é autocrítica. Como eu tenho me relacionado com o estranho? Eu tenho sido solidário com o estranho, com o forasteiro? Porque nós teremos muitos refugiados do clima agora. Você sabe o que é refugiados do clima? Há companheiros no Rio Grande do Sul que nem vão retornar para averiguar o estrago no seu imóvel, que não desejam mais permanecer ali, que não têm condições de permanecer ali, talvez porque perderam seus negócios, seu pequeno comércio, e que vão procurar trabalho, uma nova vida em outras regiões. Como eu estou preparado para acolher esses irmãos? Na minha vizinhança, no meu ambiente de trabalho, na minha cidade? Ou eu vou agir de forma refratária? Isso tudo é questionamento que você faz para si mesmo. Fazer perguntas para si mesmo, ou seja, renunciar às perguntas que você vem a fazer para o outro. Você se foca nas perguntas, nos questionamentos de ordem moral que você possa fazer para si mesmo. Isso é humildade. Lá em Apocalipse, hein? No livro de Revelação, no capítulo 10, versículo 10. Essa passagem emblemática, eu adoro ela, já usei ela em várias palestras, que é quando João, ele recebe uma incumbência do anjo, né? Vai, toma esse livrinho, agora engole ele. E o livrinho era intragável, o livrinho era amargo. Sabe que livrinho é esse? Não é só o evangelho, é o evangelho com autocrítica. Porque quando eu abro o evangelho e leio o evangelho pensando no outro, isso aqui servia para o fulano. Isso não me causa desconforto. Mas se eu abro o evangelho e falo assim, deixa eu ver o que Jesus tem para dizer, para mim, ele é amargo. Mas é aquele amargo do boldo, né? Sabe? O amargo da quina, do remédio. E ele causa desconforto inicialmente, mas bem-estar a longo prazo. Então, tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na boca era doce como mel, princípio. Quando o engoli, porém, meu estômago se tornou amargo. A leitura, no primeiro momento, parece doce. Quando você assimila ela com autocrítica, aí ela causa o desconforto. Aquele desconforto que muitos de vocês já conhecem, que a gente sempre sente no final de alguns miudinhos. O pessoal da internet conhece esse desconforto também. Eu sou o primeiro a sentir quando eu estou preparando. Então é tempo de autocrítica, é tempo do Brasil
passar a limpo os últimos 10 anos. É tempo de eu olhar para trás os rastros que eu deixei no tempo, nos últimos 10 anos, e perguntar para mim mesmo, nos últimos 10 anos eu senti compaixão? Nos últimos 10 anos eu senti misericórdia? Nos últimos 10 anos eu fui solidário? Eu tenho sido humilde no meu aprendizado? Certo? É hora de autocrítica. O arrogante não faz autocrítica. O arrogante se acha incorruptível. O arrogante acha que tudo que ele está fazendo é certo. A gente precisa se permitir a dúvida em relação às próprias atitudes, aos próprios pensamentos. Será que isso que eu estou fazendo, isso que eu tenho sentido, isso que eu tenho pensado, será que isso que eu tenho postado nas redes sociais é digno? Coopera com Jesus? Colabora com Jesus? Sobriedade. Outro valor esquecido. A gente tem vivido uma sociedade hedonista, a gente tem vivido uma sociedade extravagante no consumo, no ter bens. Uma sociedade que consome tanto se torna escrava do processo produtivo. Porque a produção obedece à demanda de consumo. Se é uma sociedade que consome muita água, tem que se produzir muita água. Ou seja, extrair muita água da natureza. Só que é uma sociedade que também consome muita carne. E aí, se você tem que consumir muita carne, isso vai demandar muita água. E aí você entra num ciclo de demandas de consumo que vão demandar também trabalho triplicado. Um trabalho maior do que seria o trabalho natural. O trabalho pelo conforto mínimo. O trabalho pela simplicidade. É um trabalho que atende à extravagância. Uma sociedade perdulária. Gente, vamos ser sinceros. Esse papo de eu tenho 2 carros porque lá em casa precisa. Ah, 2 carros é 2 escapamentos, viu? É 2 motores que botando dióxido de carbono na atmosfera. Consumo de alimento nosso. Quanto desperdício. Consumo de tudo, né? A única coisa que a gente consome pouco no Brasil é cultura. Isso é o mínimo. Livro, o mínimo. Mas celular, quantas vezes eu troquei de celular nos últimos 10 anos? A obsolescência programada pede e eu atendo. Feliz da vida. E a gente ainda justifica o nosso consumo. Resultado. Agora, a crise de escassez, a crise por limitação imposta à produtividade no Rio Grande do Sul, vai obrigar, primeiro, o Rio Grande do Sul a ser sóbrio. A ser sóbrio. Porque quando você entra numa fila, olha só, gente, quando você entra numa fila e espera a sua vez para receber um marmitex, o seu consumo de alimento está restrito àquele alimento, àquele marmitex. Não pode desperdiçar, eu vou comer o que tiver e agradecer a Deus. Isso é sobriedade.
Quando eu preciso enfrentar uma fila para tomar um banho, eu sei bem disso, Reinaldo também, né, Reinaldo? Os encontros de jovens espíritas, encontro de carnaval, né, tia Adriana? A gente entra na fila, você tem que tomar banho rápido, porque tem uma fila de gente para tomar banho. Pessoal no ginásio lá em Porto Alegre tá tendo que tomar um banho sóbrio. Mas quando eu disse primeiro no Rio Grande do Sul, é porque nenhum país vive a situação que o Brasil está vivendo em uma região sem que as demais regiões sejam, de algum modo, impactadas economicamente. E aí a gente vai ter que aprender a ser sóbrio. É claro que o pânico econômico vai dizer que o arroz vai valer ouro, peso de ouro. Não vai valer peso de ouro, mas vai ficar um pouquinho mais caro. E talvez essa escassez nos faça repensar o desperdício do alimento. E talvez essa escassez nos faça refletir sobre a necessidade de quem não tem uma colher de arroz para alimentar. A gente vai aprender, junto com a solidariedade, também aprender a sobriedade. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Sei viver modestamente. O Paulo, que no início do livro Paulo e Estevão, Emmanuel descreve como um jovem cercado de luxo, né? Numa carruagem, numa biga romana, com cavalos brancos, vestido à moda de gregos, né? Aquele judeu entusiasmado, excessivamente entusiasmado com conforto, olha o que ele vai dizer. Sei viver modestamente e sei também como haver-me na abundância. Quando tem muito, eu sei ser educado, sem o desperdício. E quando tem pouco, eu sei agradecer o pouco que tem. Fazer um proveito bom, um bom aproveitamento do pouco que eu tiver. Estou acostumado com toda e qualquer situação. Viver saciado e passar fome. Ter abundância e sofrer necessidade. Essa é a lição que primeiro o Rio Grande do Sul já está vivendo e que o Brasil há de viver também. Porque reencarnamos uma terra pródiga em termos de recursos naturais. Mas esses recursos podem começar a ficar escassos. E talvez agora a região centro-sul do Brasil aprenda a viver uma experiência que o Nordeste brasileiro já vive desde o início do século XX. Final do século XIX, início do século XX. Que ironia histórica vivemos, né? Os refugiados do clima, da seca, que vieram do Nordeste para trabalhar no Sul e no Sudeste. Aprenderam primeiro a sobriedade. Agora é a vez do Sul e do Sudeste aprender com eles a ser sóbrios. Porque no sertão nordestino não havia desperdício. A gente vive aqui no Triângulo Mineiro, né? Uma região agrícola, tudo abundante, né? Gado abundante, grãos abundante. A gente precisa aprender a viver com sobriedade. Fala, Euridice. Ser fiel no pouco e no muito. Outra frase de Paulo, né? Ó, coragem, valor esquecido. A gente se acovardou moralmente. O que é acovardar-se moralmente? É quando você começa a perder a noção de confiança. Noção de confiança. Coragem é confiança. Hazak, do hebraico, é força. Você pode traduzir de duas formas. Hazak, força ou confiança. Porque não existe no hebraico uma palavra para coragem. Hazak é confiança. Confiança em quem?
em Deus e nos seus servos. Olha a natureza. Olha a natureza. A natureza é confiança, em tempo integral, full time. Quando uma baleia jubarte sai de uma região, de um oceano, atravessa milhas e milhas para chegar no outro oceano para se reproduzir, ela parte de lá confiante de que as leis que regem as correntes marítimas, as leis que regem o ciclo reprodutivo, vai resultar num parto, as baleias num parto, em outras águas. Ela confia na natureza. Gente, nós temos falado muito na capacidade de destruição do homem, né? E pouco na capacidade de regeneração da natureza. Se o homem parar de destruir, a natureza consegue se regenerar. E a natureza é sinônimo da manifestação de Deus nas nossas vidas. Confiemos, primeiro, na capacidade que a mesma natureza que inundou o Rio Grande do Sul tem de alagar os campos de arroz e alimentar um país inteiro. E confiemos na capacidade, no poder que a espiritualidade superior tem de espalhar a ideia da coragem, a ideia da confiança nos corações. Seja lá por quais meios forem. Esse aqui é um. A ideia da confiança. Romanos, capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Diante das enchentes? Diante dos desastres? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha, a gente conta com tanta ajuda, né? O pessoal que subiu no telhado tinha confiança de que o corpo de bombeiros do Rio Grande do Sul e os colaboradores que saíram do Brasil inteiro e foram para lá, né? Estão lá, de que eles iam resgatar a pessoa. A pessoa confiava. Não, vou subir para o telhado porque alguém virá me resgatar. Não é assim? A população gaúcha agora confia que o país, os outros estados, não deixarão faltar comida no prato. Não deixarão faltar um absorvente higiênico para uma mocinha, não faltará uma escova de dente para uma criança, não faltará um analgésico para o idoso. Eles estão confiantes. Se a gente confia nos homens, que são falhos, limitados, com que confiança deveremos aguardar o melhor de Deus, que é perfeito, bom e justo? Mas a gente tinha perdido a nossa coragem. Sabe por que a gente reclamava tanto do poder público? A gente reclamava tanto do vizinho? A gente reclamava tanto do colega de trabalho? Porque a gente estava com hiperfoco. Sabe o que é o hiperfoco? A dificuldade de fusão, né? A atenção toda reservada à falibilidade dos homens. E esquecidos, negligenciando totalmente a presença, a atuação do amor de Deus. Hora de resgatar esse valor. Fé. Fidelidade. Fé é fidelidade. Existe um pacto de amor entre o Criador e as criaturas. Existe um pacto de amor entre Deus e a humanidade. Ser fiel é honrar esse pacto, honrar a sua parte nesse acordo. Ser fiel é saber que o outro, a outra parte, Deus irá honrar também o acordo.
Se lhe somos infiéis, e às vezes somos, frequentemente somos, ele permanece fiel, pois não pode renegar-se a si mesmo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Fé. Eu não vou deixar a peteca cair. Eu não vou jogar a toalha. Eu não vou desistir de mim mesmo. Eu não vou desistir da humanidade. Eu não vou me desanimar. Eu não vou me acovardar. Porque eu tenho que honrar a minha parte. Qual que é a minha parte? É o trabalho? Qual que é a minha parte? É a cooperação? Então, eu não vou desonrar esse pacto de amor com Deus. Oração. Outro valor esquecido. A gente deixou de rezar. A gente preferia ir bater boca com os outros no grupo do WhatsApp. A gente preferia ir lá fazer uma postagem bombástica na rede social. O tempo que não era o da produtividade, o tempo que não era da profissão, o tempo que não era de lavar louça, o tempo que não era, sabe, de alimentar, a gente reservava para interação tóxica, patológica com os nossos irmãos de sociedade brasileira. A oração não tinha espaço. Nós estamos em maio, e eu tenho um hábito, desde a adolescência, minha mãe sabe disso. A minha prece da noite eu não faço no leito. Eu não faço. Muita gente tem esse hábito, né? Vai deitar ou faz oração na cama já. Não, eu vou para o quintal, somente nessa época, e acho o cruzeiro. No inverno, o céu fica mais limpo, eu acho o Cruzeiro do Sul. Aquilo é meu altar. E eu faço a minha oração com os olhos voltados para o Cruzeiro do Sul. Eu converso com Jesus. Às vezes reclamo, queixo, depois peço desculpa. Ah, foi mal, o senhor está ouvindo minhas ladainhas hoje. Eu desabafo, peço ajuda, peço força, peço desculpas, peço perdão. É um momento meu de relação íntima com a figura do Cristo. E eu uso ele como intercessor. Eu fico um pouco acanhado de falar direto com o Pai. Eu uso a figura de Jesus como um mediador. Fala com ele, mestre. O senhor que é mais próximo, mais íntimo, conversa com o Pai. Fala com ele sobre mim, sobre as minhas fragilidades, os meus medos, as minhas mágoas. Esse momento é precioso, ele deve acontecer na nossa vida pelo menos uma vez no dia. Mas quando eu falo uma vez no dia, é para preguiçoso. Porque o correto, o saudável, é que isso aconteça em vários momentos ao longo do dia. No sinaleiro, oh meu Deus, eu estou ansioso com esse episódio. Conversa sozinho, gente, fala em voz alta. Tá? O sujeito do lado no sinaleiro vai fechar o vidro, vai ficar com medo de você. Vai fechar o vidro, esse doido falando sozinho. Fala com Deus. Fala com Deus. Olha a recomendação de Paulo em Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17. Orem continuamente. O Brasil precisa aprender a rezar. Vocês estão rezando para o Rio Grande do Sul? Pessoal do Rio Grande do Sul, vocês estão rezando, gente? É rezar muito, de joelhos. Parece, né, a posição genuflexória a gente associa ao gesto exterior. Nada. É hora de rezar de joelhos. O dobrar-se como um sinal de humildade. É a postura do pai do endemoniado que a gente tem estudado aqui.
Orar com lágrima no olho, com nó na garganta. Teve um dia que eu estava com tanto problema, tanta dificuldade. Eu fiz uma prece e quando eu dei por mim, eu estava chamando Deus de papai. Sério. Ô, meu papai. Porque eu queria colo divino. Queria o colo divino. Tem uma cena muito bonita no episódio da série, um episódio da série The Chosen, que é quando Natanael Bartolomeu, lembrando que o The Chosen é um roteiro de ficção, viu, gente? Esta cena que eu vou descrever não está na passagem bíblica, mas é inspirada, sem sombra de dúvida. E o Natanael, ele está debaixo de uma árvore, muito, muito angustiado, debaixo de uma figueira, chorando. E aí ele olha para a paisagem. Como eu olho para o meu Cruzeiro do Sul, ele olhou para a paisagem. Era a imagem de Deus para ele. E aí ele falou com Deus. O senhor está me vendo? O senhor me vê? E o roteirista tirou, né? O roteirista, o diretor, o Dallas Jenkins, né? Ele tirou a sonoplastia, tirou a música, para ficar aquele silêncio só quebrado pelo barulho do vento. E o Natanael termina essa prece, o Bartolomeu termina essa prece com a sensação de que não foi atendido. No episódio, no final do episódio, ele tem um encontro com Jesus. Duvida demais de que Jesus era o Messias. Filipe o leva até Jesus. E quando ele encontra com Jesus, Jesus olha para ele e fala, naquele dia, debaixo da figueira, debaixo da árvore, eu te vi. Eu estava te vendo. E ele abraça Jesus em lágrimas. Então, os irmãos do Rio Grande do Sul, que me ouvem agora, olhem para o céu de noite. Deus nos vê e nos ama. A oração nos permitirá esse intercâmbio com o divino. Bom, agora vem a surpresa da noite. Eu sempre termino com as minhas exposições de artes plásticas e poemas e letras de canções. Né? Já faz um tempo que eu reservo um espaço no final, no fechamento, para arte. Né? Hoje eu trouxe 2 artistas gaúchos. O primeiro deles é o poeta Mário Quintana, porto-alegrense típico, né? E esse poeminha do Mário Quintana, maravilhas nunca faltaram ao mundo. O que sempre falta é a capacidade de senti-las e admirá-las. Mário Quintana. E aqui uma pintura, um grande artista plástico gaúcho, que eu adoro as pinturas dele. Eu e o Chico, a gente se diverte, que é o Luciano Martins, também gaúcho. Aqui, gente, olha a doçura, a leveza dessa pintura do Cristo crucificado. Normalmente é uma imagem, os artistas transmitem uma imagem pesada, né? Do Cristo sangrando, padecendo. Esse é o olhar que o artista tem, o Luciano Martins tem, da crucificação, do padecimento de Jesus. O olhar. Como diria o Mário Quintana no poema, né? A gente pode enxergar maravilhas em tudo, até no padecimento, se a gente muda o olhar. Só que como hoje é um episódio especial, eu não queria terminar só com um artista plástico e só com um poeta. Nós vamos também lembrar de outro gaúcho da literatura brasileira, Érico Veríssimo.
A vida começa todos os dias. E uma pintura, talvez do mais famoso artista plástico gaúcho, que é o Iberê Camargo. Vocês estão vendo ao fundo, na visão do artista, Porto Alegre, o Cais e o Guaíba. Na verdade, é um lago, viu, gente? Esse é o olhar do artista de alguma janela porto-alegrense, a paisagem da capital do Rio Grande do Sul. E a mensagem que a gente deixa para todos os gaúchos, residentes do Rio Grande do Sul, fora do Rio Grande do Sul, para o meu irmão Luizinho, para todo o país. A vida começa todos os dias. Renasçamos todos os dias com e como o sol, brilhando. Que assim seja.